Bom dia, eu sou a Beatriz Eu sou o Bruno. e esse é o nosso trabalho de infográfico. O nosso projeto, a gente pensou de vincular ele em meio impresso, em revistas tipo a Exame, Carta Capital ou Uma Época. E o público-alvo do nosso texto em específico seriam gaúchos entre 25 e 60 anos que têm um nível de instrução mais formal. A nossa justificativa de cores são cores sóbrias, cores mais frias, cores formais, que a gente escolheu, muito para se adaptar ao tom da revista e do público, e também porque o azul e essas tonalidades um pouquinho de verde lembram bastante a área da saúde, remetem bastante ao SUS, e o vermelho vem para contrapor isso um pouco. Em questão da tipografia, a gente optou pela Libre Baskerville e pela Roboto, justamente pela contraposição também de uma com a outra. A Libre, ela é mais formal e serifada, ideal para o corpo do texto, e a Roboto, ela é uma fonte mais redonda, mais utilizada como um auxílio nos nossos infográficos. Como as cores e a tipografia, a nossa justificativa para o estilo se dá com base na nossa análise de similares, e a gente percebeu que é muito comum nesse tipo de revista citado pela Bea a utilização de gráficos mais geométricos e minimalistas com cores sólidas. No nosso teste com o público-alvo, nossa primeira entrevistada, ela tinha 25 anos, e ela comentou que antes, quando a gente deu o texto de leitura para ela, o mesmo que a gente recebeu, ela teve um tempo de leitura de em torno de 7 minutos, uma inteligibilidade do texto média e uma estética baixa, mas depois, com o nosso infográfico, o tempo dela de leitura diminuiu para 5 minutos e meio, ficou muito mais inteligível e com uma estética bem mais atraente, e ela comentou que a leitura fica muito menos engessada e apela mais para o visual. Bom, o nosso segundo entrevistado, o Bruno, de 42 anos, ele teve uma diminuição de 2 minutos no tempo de leitura, um acréscimo de inteligibilidade e estética, e ele comentou que a leitura de pesada acaba ficando um pouco mais leve. E assim ficou o nosso infográfico final. O primeiro gráfico, ele estava bastante em porcentagem e alguns números, e a gente decidiu colocar em quadradinhos. E aí os quadrados cinzas, todos os quadrados representam as pessoas contaminadas. Os que demandam de hospitalização ficam demarcados por um quadrado maior em azul. E dentro disso tem uma porcentagem que demanda terapia intensiva, que a gente colocou em preto. No segundo gráfico, a gente fez um gráfico de pizza e a gente colocou porcentagens no lugar dos números de brasileiros, mas deixou a referência em cima dos 200 milhões de brasileiros. O próximo infográfico, a gente deixou a tabela como ela estava, mas a gente tentou deixá-la um pouquinho mais atraente visualmente. Em seguida, a gente substituiu na próxima tabela as partes que estavam em texto por ícones, mas também tem uma legenda para ajudar. E embaixo a gente colocou, durante todo o infográfico, 3 cores representam as 3 cidades. Bom, aqui nas páginas 3 e 4, a gente pode ver, como a Bea comentou, essa continuidade das 3 cores para cada município. Então, aqui no primeiro, a gente colocou a porcentagem da população coberta pelos serviços de saúde, os 3 municípios em um gráfico para a gente conseguir ver e acompanhar esse acréscimo-decréscimo. E a gente usou esse mesmo princípio no gráfico abaixo e no gráfico comparativo de área e número de habitantes na parte superior direita. A partir desse infográfico da quantidade de consultas em 2014, a gente começou a se utilizar de um comparativo quantitativo, mas a gente trouxe uma legenda que representa matematicamente o que o ícone equivale. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro mock-up das páginas 1 e 2. E aqui das páginas 3 e 4.